O nosso último estudo ele foi baseado em Efésios 3, de 1 a 13, e aqui nós vimos a importância da comunhão cristã como resultado da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez resgatados da morte eterna, Deus, além de nos dar a vida eterna, Ele ainda nos integra no corpo que é a igreja. Então, Paulo se dirigiu aqui nessa passagem aos cristãos, deixando clara a sua relação pessoal e vocacional com ele no grande plano de Deus. Então, nos versos 2 ao verso 5, nós vimos a revelação dos propósitos de Deus, que se dá pela palavra, daí a importância, se queremos compreender a vontade de Deus, se queremos ouvir a voz de Deus, a importância de abrirmos as Sagradas Escrituras e lermos aquilo que foi revelado aos santos apóstolos e profetas do passado. Então é assim que Deus fala conosco, né? Devemos fugir daquelas experiências místicas, extraordinárias, subjetivas, de pessoas que dizem falar em nome de Deus, quando já temos a voz de Deus registrada nas Sagradas Escrituras, e Paulo apela aos crentes nessa passagem, dos versos 2 ao verso 5, para que eles recorram àquilo que ele mesmo tinha escrito a respeito da vontade de Deus para com eles. Também, verso 6, Paulo deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro ele revela o mistério e agora ele explica esse mistério, deixando claro que Deus, ele prometeu a salvação, Deus prometeu bênçãos profundas, como lemos aqui no primeiro capítulo da epístola. Deus prometeu bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, não apenas para judeus. E este mistério ele é revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na antiga dispensação, na antiga aliança, Deus estava formando para si um povo, o povo da aliança. Para este povo, Deus deu os mandamentos, as leis, os preceitos, os testemunhos, e o povo então deveria andar em conformidade com estas instruções. Com o passar do tempo, então, Deus foi preparando o povo para receber o Messias. Quando Jesus veio, Jesus morto na cruz, ele então oferece a salvação a todos. É óbvio que no Antigo Testamento havia um apelo para que Israel fosse o agente proclamador da glória de Deus entre as nações, que as nações, como lemos no livro dos Salmos, as nações eram chamadas, eram convocadas para prestar a Deus o culto, para que abandonassem a idolatria. E muitos dos salmistas estão orando pelas nações, pedindo a Deus vingança e pedindo também, como nós lemos no Salmo 64, a revelação da graça de Deus entre as nações. Então, mas isso fica ainda mais claro na pessoa de Jesus quando ele veio ao mundo. Por isso que os judeus estranharam tanto Jesus sempre com os pecadores, publicanos. Jesus conversou com a samaritana, lhe trouxeram, como lemos em João capítulo 8, uma mulher que tinha cometido o adultério, e ele perdoa os pecados daquela mulher. Aquela mulher então é despedida com a exortação para que não cometesse o mesmo erro. Na casa de um fariseu a mesma coisa acontece, uma mulher chega com seus cabelos, chorando sobre os seus pés e enxugando aquelas lágrimas, ungindo os seus pés. O fariseu fica escandalizado, Jesus então exorta aquele religioso, mostrando a sua missão, mostrando o propósito da sua vinda, e ele então oferece graça àquela mulher. Então, o ministério de Cristo na terra revela este mistério de que Deus em Cristo, ele estava também salvando os gentios. E verso 7 até o verso 12, a igreja é um importante agente proclamador no mundo. É isso que nós lemos, como Deus em Cristo deseja manifestar qual é a sua... Verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus para a igreja. Então, a igreja é esse agente no mundo que revela a obra da salvação. Imagina, judeus e gentios sendo resgatados do império das trevas, da condenação eterna, da escravidão no pecado, e não apenas nesta obra, só esta obra maravilhosa, eles são também integrados, unidos como um só povo, uma só igreja. Então, desta forma, a igreja, ela revela ao mundo essa multiforme sabedoria de Deus, que se torna conhecida também até dos nossos inimigos
espirituais. E aqui não é apenas uma admiração, é uma humilhação. É como Deus em Cristo expondo à ignomínia esses espíritos malignos. Com a morte de Jesus na cruz, ele então revela a sua vitória sobre esses inimigos espirituais, e a igreja é essa testemunha no mundo que revela os propósitos que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E no verso 13 nós lemos: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, Paulo, quando escreve essa epístola, ele estava preso. E aí nós lemos aqui, no nosso último estudo, o testemunho dele, no primeiro capítulo de Filipenses, de como a sua própria prisão estava sendo útil para que o Evangelho fosse conhecido também entre toda a guarda pretoriana, e muitos estavam ouvindo a respeito das verdades, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isto do ponto de vista do alcance, do resgate dos pagãos. Mas Paulo fala no primeiro capítulo de Filipenses como os crentes que estavam olhando para a sua prisão e se sentindo mais encorajados. E aí Paulo diz lá que eles estavam pregando com mais ousadia o Evangelho. Alguns com boas motivações, outros com más motivações, mas ambos estavam fielmente anunciando aquilo que Paulo já estava pregando. Então, o que era, talvez, um aparente impedimento para o Evangelho se tornou, na verdade, uma oportunidade para que o Evangelho fosse ainda mais conhecido. E Paulo diz aqui no verso 13 que os sofrimentos são oportunidades e não obstáculos. Tá? Então, com isso, ele encoraja a igreja, como também nos encoraja. Nós estamos sujeitos a passar por muitas lutas, por muitas tribulações, e o Evangelho nos ensina, a partir de Cristo, inclusive, que essas dificuldades, esses obstáculos, no mínimo, devem servir como oportunidade para nos lançar aos pés do Senhor, clamar pelo seu socorro, pedir pela sua assistência, pela sua misericórdia, e quem sabe até pelas próprias dificuldades, adquirindo maturidade, anunciar com mais ousadia, com mais assombro a palavra da verdade. Então, em tudo isso, Paulo dá aqui o seu testemunho em caráter mais pessoal para com esta igreja. Agora, encerrando o capítulo 3, nós leremos os versos 14 até o verso 21, que diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Este capítulo, ele encerra essa primeira parte da epístola aos Efésios. E aqui Paulo descreve a riqueza dos crentes em Cristo. Já desde o capítulo 1 de Efésios, verso 3, até agora, verso 21 do capítulo 3, vemos Paulo mostrando a posição dos crentes em Cristo, como em Cristo eles foram ricamente abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e unidos, judeus e gentios, desfrutando de tudo aquilo que Deus dispôs através do seu Filho Jesus. Então, na segunda metade, os capítulos 4 até o capítulo 6, Paulo se dedica a dar orientações práticas, mas antes de entrar no capítulo 4, antes de entrar nessas orientações objetivas e específicas sobre como os crentes devem viver à luz da sua própria salvação, ele faz uma pausa, ele abre um parêntese para registrar a sua oração. Como nós vimos aqui no estudo anterior, já no início do capítulo 3, ele começa dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. E nessa hora que ele cita sobre a prisão, é como se ele dissesse para si mesmo: vou registrar minha oração. Mas ao citar a sua situação, ele dá uma pausa
registra ali a sua situação, sua vocação, seu interesse, o propósito da igreja, como Deus estava agindo na vida da igreja, e aí ele fecha esse parêntese no verso 13. E entra agora no verso 14, mostrando a sua oração, registrando definitivamente a sua oração. Então, o que nós temos aqui na estrutura do texto, nos versos 2 até o verso 13, é este momento em que ele está preocupado em revelar o mistério de Cristo. Ele é o portador deste mistério, Deus o chamou para ser ministro do Evangelho entre os gentios, a ele foi revelado este mistério, ele é o apóstolo dos gentios, então ele não apenas revela o mistério de Cristo, que antes estava oculto, mas em Cristo foi revelado. Conforme lemos aqui no verso 6, é o objeto deste mistério revelado. E aí ele vai mostrar como Deus tem um propósito de, através da igreja, revelar sua própria sabedoria. Fechou o parêntese, ele então entra no verso 14 até o verso 21, registrando a sua oração. Então, tendo afirmado que posicionalmente os crentes gentios e judeus são um novo homem, como lemos no final do verso 15, reconciliados pela obra salvífica de Cristo como um só corpo com Deus, Paulo então orou para que vivessem esta unidade profundamente. Então, uma vez que eu entendo que Cristo me salvou, eu devo me integrar com outros cristãos. Nós estamos vivendo numa época em que o interesse pela participação nos cultos, o interesse de se integrar à comunhão com a igreja e cultivar essa comunhão vem se enfraquecendo. E isto tudo está acompanhando a preparação do mundo para o retorno de Cristo. Porque à medida que o retorno de Cristo se aproxima, os homens vão esfriar no seu amor, na prática do seu amor, os homens vão esfriar em relação à sua confissão de fé e à sua vivência de fé. Por isso os textos bíblicos dizem que nos últimos dias haverá uma apostasia, muitos se apostatarão da fé, filhos se tornarão desobedientes aos pais, essas gerações se tornarão cada vez mais ingratas, cada vez mais rebeldes. Então tudo isso tem a ver com a preparação do mundo para o retorno de Cristo. O mundo vai se convulsionando, e como igreja militante, constituída pela obra de Cristo Jesus, temos que ficar atentos aos sinais escatológicos, nos apegar às Sagradas Escrituras, e a própria Escritura nos instrui a nos apegar uns aos outros. Afinal de contas, à medida que o retorno de Cristo se aproxima e as tribulações também se intensificam, esta unidade vai se tornando cada vez mais uma necessidade urgente. Irmãos, eu tenho algumas décadas, tenho 47 anos de vida. Não é muito, não. 47 anos de vida. Mas eu me lembro, quando eu era adolescente, como era a sociedade, como era o pudor na sociedade, como nós tratávamos a figura de autoridade. O professor, a autoridade pública, os magistrados civis, como nós tratávamos os nossos pais. Eu me lembro que, antes de dormir, talvez isso possa não fazer mais sentido para essa geração, mas antes de dormir eu tinha que ir no meu pai e na minha mãe pedir bênção. E quando eu acordava, no outro dia, tinha que pedir bênção. Então, meu pai, quando ele me chamava, eu não podia dizer o quê? Eu tinha que dizer Senhor, porque havia uma consciência construída, e muito bem construída, de respeito com figura de autoridade. Hoje, isso está se desconstruindo cada vez mais. Ou seja, irmãos, estas guardas, estas fronteiras, esses empecilhos para o avanço do pecado estão cada vez mais enfraquecidos. E isso vai trazendo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, inclusive para dentro da igreja, situações cada vez mais terríveis contra a nossa fé e a vivência da nossa fé. Hoje, não é mais obrigação ser honesto. É uma vergonha ser honesto. Todo mundo está corrompendo, todo mundo está mentindo, todo mundo está tramando, então eu tenho que entrar nesse jogo para me preservar. Então, ser cristão está se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais ameaçador. A mensagem que temos para anunciar, segundo as Sagradas Escrituras, está se tornando cada vez mais afrontada, cada vez mais criticada. Então, Paulo ensina
que, uma vez cientes dessa salvação, de que somos filhos de Deus, nós temos que nos integrar, temos que nos unir como igreja, auxiliar um ao outro na fé, fortalecer um ao outro na fé, viver este amor, viver essa comunhão cristã. Ele desejava que conhecessem, e não apenas conhecessem, ele desejava que os crentes experimentassem genuinamente o amor de Cristo e assim demonstrasse esse amor de Cristo uns para com os outros. Não é possível separar a relação vertical com Deus da relação horizontal com os nossos irmãos. O preceito da lei é um só, a saber, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então nós não podemos ter, segundo a teologia do apóstolo João, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, não é possível termos comunhão com Deus enquanto desprezamos a comunhão com a igreja, enquanto desprezamos a comunhão uns com os outros. Ora, o amor de Cristo, uma vez experimentado, ele meio que me induz, ele me impulsiona, ele me guia, sem outra alternativa, cheio deste amor, a amar também os meus irmãos. Então, a oração de Paulo foi para que eles não apenas conhecessem, mas que eles desfrutassem dos privilégios da comunhão cristã, judeus e gentios, membros do mesmo corpo, como ele diz no verso 6 do capítulo 3. As duas orações que temos registradas aqui na epístola, tanto aqui como no capítulo 1, versos 15 ao verso 23, se completam. A primeira é uma oração pela iluminação, para que eles compreendessem o mistério de Cristo. A segunda é para a habilitação, para que eles, à luz dessa verdade, vivessem a comunhão cristã. Então, ele esperava, o apóstolo Paulo, que os crentes entendessem tudo o que tinham em Cristo e então vivessem o que tinham entendido. E como já vimos aqui, a verdadeira comunhão com Deus promove a mais genuína comunhão na igreja. Tá? Neste semestre, nós tivemos um encontro muito, mas muito edificante com um pastor, amigo nosso. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Todos os professores de escola dominical foram convidados a participar deste encontro. Ele foi online e tivemos a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus através do seu servo. E em dado momento ele foi categórico, né? Pessoas que não têm uma vida saudável com Deus, elas não se importam com a igreja. Mas aquelas que têm uma vida saudável com Deus, verdadeira com Deus, elas não deixam de congregar. Elas não deixam de congregar. E é impressionante como Paulo está insistindo neste assunto aqui no capítulo 3. Basta, irmãos, lermos, ele fala sobre essa obra da salvação no capítulo 2, como os crentes foram integrados na segunda parte do capítulo 2, e ele volta a enfatizar isso no capítulo 3. Mostrando, do ponto de vista mais particular, mais pessoal, a responsabilidade que temos de congregar, de praticarmos o amor que recebemos de Cristo, que conhecemos de Cristo, e assim vivermos em unidade. Por isso, judeus e gentios convertidos pela fé em Cristo não devem sustentar a inimizade quando ela já foi destruída por intermédio da cruz. É o que lemos no verso 16 do capítulo 2. E aqui na nossa passagem, versos 14 até o verso 21, nós veremos aqui três questões importantes que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, a atitude que Paulo teve na oração. Versos 14 e 15, o apelo da oração, os dois pedidos que ele faz na sua oração, versos 16 ao verso 19. E, por fim, a confiança e finalidade última da oração. Por que ele estava orando? Ele tinha um interesse pela igreja? Ele tinha interesse pela igreja, mas Paulo tinha um interesse ainda mais profundo quando ele orava pela igreja. E é isso que nós veremos dos versos 20 até o verso 21. Primeiro ponto aqui do nosso estudo sobre essa passagem é a atitude que ele adotou em relação à oração pela igreja. Ele começa dizendo, por essa causa, essa expressão, essa sentença, esta causa, é uma expressão que se repete no primeiro verso do capítulo 3, quando ele estava prestes a orar. Contudo, ele interrompeu a oração para revelar o mistério de Cristo e seu ministério de divulgar o mistério entre os gentios, como já vimos aqui. Feito isso, então ele retomou o registro da sua oração a partir do verso 14. E há 4 observações aqui, nesses dois versos, versos 14 e 15, que merecem a nossa
atenção quanto à atitude para com a oração do apóstolo Paulo. Nós aprendemos aqui com essa atitude dele. Primeiro, a oração foi por uma causa específica. Ele ora especificamente pela igreja, por esta causa. O motivo dele se colocar de joelhos era o motivo específico, por esta causa que ele anuncia aqui, quanto ao plano eterno de Deus e a sua execução na vida do crente. Ele começa falando sobre isso no capítulo 2, verso 1, e vai até o verso 13 do capítulo 3. Então ele fala, do capítulo 1 até o verso 10, verso 1 ao verso 10, sobre a execução. O plano da salvação está registrado no capítulo 1. No capítulo 2, verso 1 ao verso 10, a execução desse plano. Os gentios foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não veio, esse processo, essa execução não teve interferência humana. Foi uma dádiva de Deus, para que ninguém se gloriasse. E ele termina no verso 10 dizendo que eles foram salvos, e foram salvos segundo o plano eterno, para que praticassem as boas obras, vivessem uma vida de obediência. Ou seja, ele está revelando do verso 1 ao verso 10 a execução do plano da salvação. Aí, do verso 11 do capítulo 2 até o verso 22, Paulo vai mostrar como eles foram unidos como uma só igreja. No capítulo 3, verso 1 até o verso 13, Paulo se preocupa em mostrar o mistério de Cristo, para o qual ele foi designado por Deus, e como este mistério ele conforta o gentio, porque ele foi integrado, verso 6, como co-herdeiro, membros do mesmo corpo e co-participantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 3, verso 14, Paulo está simplesmente dizendo, olha, por isto, por essa obra magnífica, maravilhosa, extraordinária, belíssima e até misteriosa, é por esta causa, então, que eu me coloco de joelhos. Então, nenhuma outra obra era e foi tão majestosa quanto esta obra da salvação. Deus executou o plano da salvação, Deus formou também a igreja com os salvos. Tá? Portanto, era e é de extrema necessidade que esta obra seja concluída pela unidade dos crentes. Paulo está apelando para que haja unidade entre eles. Olha, Cristo, conforme lemos aí no verso 13 e também no verso 16 do capítulo 2, Cristo, ele aboliu na sua carne a inimizade. Cristo destruiu a inimizade através da obra da cruz. Paulo está apelando o tempo todo para que haja unidade, para que haja comunhão, para que haja respeito, para que haja mutualidade. Por que ele está fazendo isso? Porque a expectativa de Paulo é que a obra da salvação, iniciada em Cristo Jesus, ela seja mantida por Cristo Jesus e terminada por Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ele apela para os crentes quanto à responsabilidade que cada um tem pelo conhecimento do mistério de Cristo, da obra da salvação que Cristo realizou na cruz. Então, ele diz no verso 11 do capítulo João, o evangelista João, no capítulo 17, verso 11, ele diz, já não estou no mundo, palavras de Jesus, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. E qual que é o pedido que o próprio Jesus fez ao Pai aqui, com respeito aos crentes daquele período e aqueles que haveriam de crer? Para que eles sejam um, assim como o próprio Cristo era e é um com o Pai. A oração de Jesus pela unidade de Cristo. Depois, nos versos 20 ao verso 21 do mesmo capítulo, Jesus continua dizendo, não rogo somente por estes, se referindo aos discípulos daqueles dias, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E aí, meus irmãos, eu estou presente aqui nessa oração, no foco dessa oração de Jesus, e você também estava ali no foco da oração de Jesus. Ele mesmo está dizendo, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, porque a palavra é um instrumento pelo qual Deus comunica a fé salvadora. Paulo fala isso em Romanos capítulo 10. E aí qual é a finalidade? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê, irmãos? É isso que Paulo está falando no verso 10 do capítulo 3.
para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja vive em unidade, quando nós estamos unidos aos nossos irmãos, praticando o amor uns para com os outros, nós estamos dando um anúncio, um testemunho, nós estamos proclamando que Jesus veio ao mundo, de fato, enviado pelo Pai. E isso é testemunhado para vexame dos principados e potestades nos lugares celestiais também. Veja a importância da igreja manter-se unida pela fé em Jesus Cristo e praticar o amor que ela recebeu por meio da cruz. É por essa causa que Paulo orou. Segunda questão que nós observamos aqui, ainda no verso 14 e 15, é que ele orou de joelhos. E ajoelhar é uma das condutas bíblicas para orar. Nós podemos orar de joelhos, nós podemos orar em pé e nós podemos orar prostrados, colocando a cabeça entre os nossos joelhos, ou o rosto sobre a terra, nos curvando. Tá? E essa conduta, ela sinaliza algumas coisas nas Escrituras: dependência de Deus, temor, respeito profundo, submissão, também humildade. Humildade. Então, Paulo, quando ele está dizendo, eu me ponho de joelhos, ele não está fazendo nada de errado, pelo contrário, ele está numa atitude de muita reverência diante do Senhor. Portanto, essa não é apenas uma postura física, mas de profunda reverência a Deus por parte de quem ora. Ele reconhece a grandeza de Deus e ele não ousa orar em pé, ele se prostra, ele se ajoelha, ele se coloca diante do Senhor ajoelhados. Imagino que aqui muitos já devem ter visto, num ambiente de guerra, quando o inimigo está encurralado. É muito comum vermos isso em filmes, em histórias por aí, de levantar um pano branco. Às vezes não tem um pano branco, mas se coloca de joelhos, solta a arma e levanta os braços. Se colocar de joelhos é uma sinalização de completa rendição. Eu me entrego. Eu não lutarei mais, eu não resistirei mais, eu estou vulnerável à tua vontade, à vontade daquele que está diante de mim. E Paulo, quando se coloca de joelhos, ele está como que dizendo: Senhor, a minha vida está completamente nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade. E essa é a conduta que ele adotou ao orar pela igreja. Terceiro, diz o texto que ele ora diretamente ao Pai, diante do Pai, final do verso 14. Então, Cristo veio ao mundo para revelar a Deus, para mostrar aos homens quem Deus é. Antes, os homens pensavam em Deus como aquela figura distante. E, às vezes, dependendo da tribulação que nós passamos, até somos tomados por essa falsa percepção de que Deus não está atento à nossa dor, ao nosso sofrimento, que Deus está muito distante. Mas Cristo revelou a verdade. A despeito das nossas crises existenciais, a despeito de crenças pagãs e heresias que existem no mundo, Cristo revelou a verdade. Tanto que ele diz em João capítulo 14 para Filipe. Filipe disse para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: como dizes tu, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele é a manifestação plena da divindade entre os homens. Jesus não é o Pai, mas ele é perfeitamente igual ao Pai, de maneira que ele mesmo diz: quem vê a mim, vê o Pai, porque eles têm a mesma natureza, eles têm o mesmo poder, a mesma sabedoria, as mesmas virtudes morais. Então Jesus veio e revelou a verdade, de que o Pai está próximo e interessado no bem eterno do homem. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele se importa com o homem e ele providenciou o meio de oferecer a salvação eterna ao homem por causa dos seus pecados. Sendo assim, quando Paulo orou, se dirigiu àquele que realmente ouviria e poderia responder sua oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus vivo e verdadeiro. Nós não estamos falando com uma estatueta que não tem vida, que não pode nos olhar, que não pode nos tocar, que não pode andar, que não pode ouvir, que não pode sentir. Nós não estamos nos dirigindo a um objeto inanimado, sem vida, feito pelas mãos humanas, para representar, talvez,
um objeto de exercício de uma esperança que não tem rumo, que não tem direção. Não, Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. O Pai está vivo, o Pai está interessado na nossa realidade, Ele se importa conosco. Então, quando nós oramos, nós precisamos orar na certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações. Ele tem os seus ouvidos inclinados ao nosso clamor. E é isso que Paulo demonstra aqui nessa atitude. Por fim, a oração foi dirigida ao Pai de todos os redimidos, porque no verso 15 nós lemos: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Isto é, Deus é o Pai dos que creem. Dos que creram, creem e ainda crerão. Pai, o Deus Pai, Ele é aquele que gerou, que nos deu vida, conforme lemos no início do capítulo 2 de Efésios. Ele nos deu vida, e Ele fez isso por meio de Jesus. No céu, como sobre a terra, se refere aos crentes que já vivem no céu, que já partiram, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5. Os crentes que já partiram, eles já se encontram no seio de Abraão, já desfrutam da promessa da vida eterna. E também aqueles que permanecem na terra. Todos os crentes são constituídos membros da família de Deus. Os que já partiram, você deve, obviamente, se lembrar de muitos crentes em Cristo Jesus que já partiram. Eles fazem parte da mesma família que nós, que permanecemos na terra. E que um dia estaremos todos reunidos, assim como João viu em Apocalipse capítulo 21, o tabernáculo de Deus entre os homens. E a promessa que Jesus fez em Mateus capítulo 26, de que nesse dia ele haveria de tomar a ceia conosco, ou seja, ele haveria de desfrutar com todos os redimidos, por seu sangue, de uma plena comunhão. A ceia fala exatamente disso, de comunhão constituída, gerada, promovida pelo corpo e pelo sangue de Jesus. E naquele dia nós haveremos de ceiar com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, aqueles que já foram e aqueles que permanecem na terra são constituídos, por serem crentes em Cristo, membros da mesma família de Deus. O substantivo aqui, família, substantivo grego, significa linhagem, descendência. E neste particular, Deus ele é apresentado como progenitor, o Pai, e cujo nome designa. E a palavra grega que aparece aqui significa nomear, ou seja, aquele que toma o nome toda a família. Então, a família ela é nomeada como sendo a família de Deus. Ele é o progenitor dos salvos, aqueles que estão no céu, como também aqueles que permanecem na terra. Ele é o nosso progenitor. Tá? Segundo ponto, versos 16 ao verso 19. Aqui ele entra propriamente no pedido da sua oração. Primeiro nós temos a postura da sua oração. Como ele se portou, qual foi a sua conduta na oração, versos 14 e 15, e agora versos 16 até o verso 19, qual é o conteúdo da sua oração, e há 4 questões que eu quero destacar aqui. Esses versos registram o conteúdo e as expectativas da oração. Ele diz no verso 14, por essa causa me ponho de joelhos. Aí tem toda a descrição da sua conduta, e no verso 16 ele começa para que, e aí ele vai declarar a finalidade da sua oração. Então os versos 16 e 17 registram a oração de Paulo, nos quais 2 pedidos foram feitos. E quanto aos demais versos, 18 e 19, eles descrevem os 2 resultados esperados. Então ele ora, versos 16 e 17, na expectativa de que? 2 questões, verso 18, para que eles compreendessem, e verso 19, conhecessem também o amor de Cristo. Então, só para ficar mais fácil de memorizarmos aqui a estrutura do texto, nós temos os pedidos nos versos 16 para fortalecimento, como ele diz no verso 16, fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Depois ele faz um outro pedido para que Cristo habitasse no coração deles, estando eles arraigados e alicerçados em amor. E quais eram as expectativas que ele tinha ao fazer esses pedidos? Para que eles conhecessem o amor de Cristo, verso 18, e conhecessem também o amor de Cristo, verso 19. Então, o primeiro pedido que ele faz, pelo fortalecimento do homem interior, pelo poder do Espírito, verso 16, para que
segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Segundo a riqueza da sua glória, é uma referência que Paulo faz aqui à graça de Deus em Cristo. E aí todas essas passagens, capítulo 1, verso 7, capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 4, também o verso 7, capítulo 3, verso 8 e o verso 16, são todas as referências em que Paulo usa a palavra riqueza para se referir a esta graça de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, de uma forma mais ampla, capítulo 1, verso 3 em diante, ali nós vemos quão grandes são as riquezas que Deus dispensa sobre os seus santos por meio de Jesus. E Paulo vê isso como uma riqueza da graça do Senhor. A graça do Senhor. Então ele contava com a graça de Deus na salvação e também na santificação dos crentes. Ele está pedindo aí no verso 16 para que os crentes fossem fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É curioso, né? A salvação é uma obra divina, a santificação também é uma obra divina. E Paulo está pedindo que, segundo a graça de Deus, os crentes fossem fortalecidos. Notemos que ele usou o pronome vos e o verbo conceda. Os crentes estão aqui numa posição passiva. Paulo está rogando a Deus a favor deles, para que Deus conceda a eles o que eles precisam, porque eles não podem alcançar por eles mesmos. Porque até mesmo a santificação, que também é o processo de fortalecimento espiritual dos crentes neste mundo, é obra da graça de Deus. Então, não fomos salvos para agora vivermos segundo as nossas obras, segundo o nosso esforço, como se não dependêssemos de Deus. Nós ainda dependemos de Deus. Ainda necessitamos da graça do Senhor sobre nós. Paulo tinha consciência disso e, por isso, rogava pelos crentes. Sendo assim, o pedido da oração foi no sentido de que o homem interior dos crentes fosse fortalecido pelo poder do Espírito Santo. A força espiritual que Paulo menciona aqui é mais importante do que a força física. Vamos lembrar, meus irmãos, que Paulo está lidando com o contexto grego. Nesse contexto, os gregos eles apreciavam exageradamente a estética corporal, a força física, homens másculos, potentes, fisicamente falando, e aqueles que iam para as batalhas e voltavam contando as suas vitórias. Esses homens eles eram muito celebrados, porque eram homens fortes, destemidos, e que eram capazes e habilitados para lidar com a força do seu oponente e saírem vitoriosos. Então, este contexto era um contexto em que essas coisas eram muito celebradas, principalmente a questão da estética, tanto para homens como também para mulheres. Contudo, foi necessário, por isso, Paulo demonstrar que a força espiritual é mais importante contra o que, irmãos? Capítulo 2, verso 3. Contra as inclinações da nossa carne. Você pode ser um homem de batalhas. Você pode ser um homem esbelto. Não há muitos por aí, mas você pode ser um homem esbelto. Você pode ser um homem inteligente para enfrentar as batalhas da vida. Mas se você não estiver fortalecido espiritualmente para combater as inclinações da sua carne, você é um homem derrotado. Você é uma mulher derrotada, que envergonha o nome de Cristo. Porque as tentações vêm, você não resiste e atende às inclinações da sua própria carne. Mas esse fortalecimento espiritual, segundo o próprio contexto da epístola, ele é importante também, não apenas para resistirmos às inclinações pecaminosas do nosso coração, dos nossos desejos, dos nossos interesses, mas também para resistirmos os espíritos malignos. E lá no capítulo 6, verso 12, Paulo fala, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, nós estamos lutando com homens, não se trata de um conflito físico, não se trata de um embate físico, a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E Paulo está pedindo para que ali, segundo a graça do nosso Deus, aqueles crentes fossem fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, que é uma referência à constituição espiritual do homem. Nós precisamos ser espiritualmente fortalecidos para resistirmos, como já disse, às inclinações da nossa carne e os espíritos malignos. Crentes fortalecidos pelo poder do Espírito vencem exatamente nesses campos.
Eles vão para esses campos de batalha, onde há tentações e onde há seduções dos demônios, dos espíritos malignos, através das estruturas sociais nas quais todos nós vivemos e interagimos. Este homem, fortalecido pelo Espírito Santo, vence nesses campos. O segundo pedido da sua oração é pela habitação de Cristo nos corações, pela fé, estando arraigados e alicerçados no amor. Ora, quando nós lemos essa passagem aqui no verso 17, parece que Paulo fala uma coisa no capítulo 2 e no capítulo 3 ainda, né? Mas agora, nessa parte, parece que ele entra meio que em contradição. Porque os crentes já foram salvos em Cristo Jesus. Então, por que ele está pedindo para que Cristo habite nos corações dos crentes? Meus irmãos, uma coisa é o que você sabe, uma coisa é o que você entende. Aliás, é isso que ele está tratando nos textos anteriores do capítulo 3, sobre a questão do conhecimento, da compreensão do mistério de Cristo. Mas o pedido de Paulo aqui é para que os crentes experimentassem na prática, nas suas relações, exatamente este conhecimento. Que este conhecimento não fosse apenas guardado, armazenado na mente, mas que ele fosse vivenciado através das relações. Há uma conexão íntima entre os versos 16 e 17, sobre o poder no qual os crentes precisavam ser fortalecidos mediante o Espírito, e também a fé, que é citada aqui no verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O Espírito e a fé são tratados nesses dois versos com funções instrumentais paralelas, de maneira que o fortalecimento espiritual dos crentes é indispensável sem a habitação de Cristo em seus corações. É Cristo quem habilita os crentes a este fortalecimento. Ele é, ao mesmo tempo, a meta e a fonte da força dos crentes. Isso é mais claro ainda, está mais claro ainda no texto do capítulo 4, versos 15 e verso 16, que diz assim, do capítulo 4, versos 15 e verso 16: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o que diz aí? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo, ele é tanto a meta, o propósito, a finalidade, a referência, como também ele é a fonte deste fortalecimento. Então não é possível fortalecimento espiritual sem que Cristo habite em nossos corações. A igreja deve crescer segundo o texto que nós lemos, e de Cristo, a cabeça do corpo. Portanto, essas descrições que Paulo faz aqui a respeito de Cristo como fundamento e fonte, apenas reafirmam a indispensável necessidade de, pela fé em Cristo, enraizar-se e alicerçar-se em amor uns pelos outros como membros do mesmo corpo. É Cristo e o amor de Cristo que nos habilita a amar uns aos outros, a vivenciarmos na prática esta maravilhosa comunhão cristã que é resultado da obra da salvação. Paulo diz no capítulo 2, verso 20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o testemunho que ele mesmo dá. E aí, irmãos, lendo os versos anteriores ao verso 20 do capítulo 2 de Gálatas, nós vemos como ele diz que ele está crucificado para a lei. Paulo já não vive mais sob maldição. Agora ele vive segundo a força que o próprio Cristo lhe dava para seguir a jornada da vida cristã. E os resultados esperados dos seus pedidos em oração eram, ele diz assim, a fim de, verso 16, nós lemos, verso 18, ele diz, a fim de, é assim que começa aqui o verso 18. E aí nós temos duas expectativas. Primeiro, a compreensão do amor de Cristo, ele diz no verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e ele relaciona isso, o início do verso 19, ao amor de Cristo. Então, os crentes, ele orava na expectativa de que uma vez
esses crentes fossem fortalecidos e Cristo se revelasse neles através das suas relações interpessoais, que com isto eles compreendessem o amor de Cristo. Uma grande necessidade que todo cristão tem é de entendimento espiritual, e o princípio é a compreensão do amor de Cristo em todas as dimensões. Todos os crentes precisam compreender quão largo, comprido, alto e profundo é o amor de Cristo. Talvez é possível passar uma vida cristã inteira conhecendo muitas teologias, sem ao menos se dar conta do conhecimento do amor de Deus em Cristo Jesus. São questões básicas, fundamentais, que nós precisamos compreender para vivermos. Nós só podemos viver aquilo que está sendo ensinado se antes nós compreendermos. Então, Paulo está pedindo na sua oração essas questões de fortalecimento e da revelação de Cristo, promovendo virtudes no seu homem interior, para que eles assim pudessem compreender na prática o amor de Cristo. Essa compreensão promove novos valores, disposições e motivações nas relações interpessoais, pois corrige o modo como o crente se vê e interpreta o mundo em sua volta, especialmente a sua consciência sobre a comunhão com a igreja. Meus irmãos, quando nós compreendemos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nós não conseguimos viver de qualquer maneira. O pecado passa a nos incomodar. Nós passamos a ter interesse em abandonar o pecado, viver uma vida mais santa, de corrigir os nossos comportamentos, as nossas palavras, de corrigir decisões estúpidas que foram tomadas no passado, tentar recuperar o máximo possível em face dos prejuízos causados pelas nossas decisões, tentar recuperar o máximo possível de relações quebradas, prejuízos que foram gerados na vida dos outros. Então, a compreensão do amor de Deus por nós, revelado na pessoa de Jesus Cristo, promove em nós uma nova maneira de enxergar a vida, de lidar com os nossos valores, com as nossas responsabilidades neste mundo. Então, Paulo está aqui orando por essas coisas, na expectativa de que eles compreendessem o amor de Cristo. Em outras palavras, essa expectativa de oração é guiada pela certeza de que a vida de Cristo é poderosa para produzir virtudes no homem interior, pelo Espírito, habilitando o crente a percorrer outro caminho, contrário ao que percorria antes, capítulo 2, versos 1 ao verso 5. Eles estavam andando segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da sua própria carne, segundo o espírito da potestade no ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Andávamos outrora nesses caminhos. Mas uma vez que nós compreendemos o amor de Cristo, agora o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida, nosso propósito de vida, a nossa esperança nessa vida, são totalmente diferentes. Então, que Deus nos dê compreensão do amor de Cristo, mas também conhecimento do amor de Cristo, verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o conteúdo da compreensão é o conhecimento. Nós só compreendemos se nós conhecermos. Quanto mais o cristão conhece a Cristo, mais motivado fica com o amor de Cristo e mais motivado também se sente a amar a Cristo, a amar a Deus. Quanto mais você se envolve com a verdade de Deus revelado em Cristo segundo as Escrituras, mais você aprende a amar ao Senhor, mais você aprende a amar os seus irmãos. Essa é uma experiência irresistível que Paulo tem em mente aqui no propósito da sua oração. Então, ele esperava que os efésios crentes, eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, a palavra tomados aqui poderia ser também traduzida por cheios dela. A plenitude da divindade está somente em Cristo, e somente por meio dele o crente pode ser cheio. Não existe vida cristã sem Cristo. Não existe fé sem Cristo, não existe salvação sem Cristo, não existe santificação sem Cristo, não existe vida eterna sem Cristo. Cristo, ele é o princípio, o meio e o fim, o propósito último da nossa existência. Então, Paulo espera que os crentes compreendam a partir do conhecimento do amor de Cristo Jesus. Embora em Cristo essa plenitude já seja idealmente do crente,
Paulo orou para que ela pudesse ser experimentada por cada um. Em Efésios capítulo 4, verso 13, por exemplo, ele volta a tocar nesse assunto dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está orando aqui, falando exatamente aquilo que ele já disse na sua oração. Então, experimentar a excelência moral e a perfeição de Deus faz com que os crentes judeus e gentios se amem. Quanto mais somos aperfeiçoados e santificados em Cristo Jesus, mais habilitados nos tornamos para nos amar, cultivar a nossa comunhão, assistir uns aos outros, sermos companheiros uns dos outros nessa jornada da vida cristã, até que Cristo volte. E é nesta unidade que o mundo é impactado pelo testemunho, olhando para a unidade da igreja, de que de fato Deus o enviou. É nesta unidade que os espíritos demoníacos são envergonhados pela vitória que Cristo concedeu a cada um de nós, segundo a sua imensa graça. Posicionalmente, eles são um em Cristo, experimentalmente devem amar uns aos outros. E para terminar, ele ora com confiança e também com olhos em um propósito final. Versos 20 e verso 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Assim seja, que isso seja confirmado. Aqui encontramos a base da confiança de Paulo nas orações. Ele confiava e a sua expectativa estava em Deus. Ele não orava com confiança nos crentes. Ele não tinha expectativa nos crentes. Eu não oro pelo Oswaldo condicionado à expectativa de que ele atenda à minha expectativa da oração. Porque o Oswaldo, falhando, tropeçando, não atendendo à minha expectativa em oração, pode me desmotivar de orar. Mas a base da confiança da oração de Paulo não estava na igreja. A base da confiança de Paulo estava naquele que é poderoso, segundo ele diz aqui no próprio texto. Tá? Por que ele tinha essa confiança? O próprio texto responde para nós. Primeiro, ele conhecia o Senhor e era guiado por convicções fundamentais. Nossas orações precisam ter um peso teológico. As nossas orações precisam refletir um conhecimento sobre Deus. Senão as nossas orações serão orações mal dirigidas àquele que é soberano, autoridade suprema no universo. Então Paulo tinha convicções fundamentais. A primeira, Deus é soberanamente poderoso. Não há nada que, segundo a sua vontade, a sua boa vontade, Deus queira fazer e ele se veja impedido por algum interesse humano, por alguma estrutura humana, por algum elemento da natureza, por alguma hoste demoníaca. Deus, ele é soberanamente poderoso. A sua palavra, uma vez determinada, liberada, designada, não volta para ele vazia. Ela cumpre cabalmente aquilo para o qual ele a designou. Deus é poderosíssimo. Então nós podemos, como Paulo, orar nesta confiança. Nós não estamos nos dirigindo ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso professor, ao nosso pastor, ao nosso patrão. Nós não estamos nos dirigindo a algum serviço público. Nós não estamos nos dirigindo a alguma política pública. Quando oramos, estamos nos dirigindo àquele que para ele tudo é possível. Ele é poderoso. Por isso que Paulo orava com confiança. Também ele é conhecedor dos anseios e dos pensamentos humanos. Ele é soberanamente poderoso para fazer, como diz o apóstolo Paulo, mais do que pedimos. Nós só pedimos aquilo que nós ansiamos e pensamos. Deus conhece, como diz em Mateus capítulo 6, antes que a palavra chegue à nossa boca, ele a conhece toda. Não pense que Deus não conhece o meu coração e o que nele está reservado em termos de anseios e de pensamentos. Deus conhece tudo o que se passa no interior do meu coração. Deus conhece você. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu futuro.
E ninguém melhor do que este que tem a ciência de todas as coisas para responder a nossa oração segundo a sua boa vontade. Ele sabe todas as coisas. E às vezes nós estamos insistindo para ir por um caminho, mas Deus, Ele percebe, Deus, Ele enxerga, Ele sabe que esse caminho não é bom para nós. E aí Ele não nos atende naquilo que nós estamos pedindo. E não compreendemos, e emburramos, e fazemos biquinho para Deus. E colocamos Deus, tentamos punir Deus com o nosso silêncio, dizendo, eu não vou orar mais, eu não vou falar mais. Meus irmãos, Deus, Ele é soberano também na sua ciência. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente do que precisamos. Por isso que, quando pedimos e quando pensamos, nós não alcançamos a plenitude do conhecimento de Deus. E Ele pode nos surpreender fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos, porque o seu conhecimento é muito mais amplo do que o nosso. Também Deus age em conformidade com o seu poder, não em conformidade com o nosso poder. Nós não limitamos a ação de Deus pelas nossas limitações e imperfeições. O texto mesmo diz, conforme o seu poder que opera em nós. Então, à medida que Deus está produzindo em nós santificação, nessa medida Deus vai, então, agindo ainda mais exponencialmente na nossa vida. Por essa razão, sua maior expectativa, além do bem da igreja, era a sua glorificação nela em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Paulo ora nessa expectativa do verso 21, a Ele seja a glória na igreja. Paulo está fazendo pedidos importantes, mas a finalidade última, a expectativa última é que Deus fosse glorificado, que a glória de Deus seja revelada na minha vida, que a glória de Deus seja revelada na sua vida, que a glória de Deus seja revelada na igreja. E para terminar, meus irmãos, algumas considerações finais. Observamos até aqui algumas afirmações encorajadoras. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estamos edificados sobre o fundamento que é Cristo, capítulo 2, verso 20. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, capítulo 2, versos 13 ao verso 16. O mistério de Cristo é a redenção dos gentios, capítulo 3, verso 6. Em Cristo, Deus estabeleceu o propósito para a igreja de nela revelar a sua multiforme sabedoria. Cristo habita nos corações dos crentes, capítulo 3, verso 17. O amor de Cristo pela igreja é imensurável. Ele é alto, ele é largo, ele é comprido, ele é profundo. O amor de Cristo pela igreja é imensurável e a glória de Deus é revelada na igreja por Cristo. O que Paulo ensinou até aqui esclarece que os crentes em Cristo estão perfeitamente habilitados a andar por tudo o que ele já ensinou. Ele entra no capítulo 4, verso 1, dizendo, rogo-vos, pois, em face e em vista de tudo que vocês agora entendem, eu, prisioneiro no Senhor, eu rogo para que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, tudo o que ele ensinou até aqui esclarece que os crentes em Cristo, eu e você, estamos perfeitamente habilitados a andar, crescer, permanecer firmes contra as ciladas do diabo e resistir o dia mau. Pior dos dias, que parece que tudo na terra e nos céus está conspirando contra a nossa paz, os nossos interesses. Esse dia em que o céu se fecha para nós, nos sentimos abandonados, inclusive por Deus, e o nosso coração entra num total desespero existencial. Esse é o dia mau. Esse é o dia mau. Resistir o dia mau, meus irmãos. Por tudo que Deus fez por nós, nós podemos, ainda como diz o salmista Davi, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não entendo os caminhos de Deus, eu não sei onde Ele quer me levar, com todas essas experiências pelas quais estou atravessando, mas eu sei que o Senhor está comigo. E ainda que eu passe por este vale, da sombra da morte, em que eu não vejo saída para atender os meus interesses mais legítimos e as minhas necessidades mais essenciais, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A nossa posição espiritual em Cristo torna possível nossa caminhada vitoriosa neste mundo, e a oração, relacionada obviamente com a comunhão com Deus,
é um combustível nessa jornada de santificação e de lutas espirituais. Por isso, Paulo orava pela igreja para que ela fosse fortalecida espiritualmente e também fosse cheia da presença de Cristo pelo Espírito Santo. Esta é a oração que precisamos fazer uns pelos outros. Essa é a oração que precisamos fazer pela igreja, por todos nós, para que unidos consigamos vencer nestes campos de batalhas que estamos inseridos, até que o Senhor Jesus volte e, enfim, a nossa vida seja plena na presença do Senhor. Vamos orar? Querido Deus da nossa salvação, o nosso coração exulta e as nossas palavras sobem com sinceridade à Tua presença pelo Teu Filho Jesus, que intercede por nós, para Te oferecer ações de graças por tão grande salvação que o Senhor nos deu, quando não tínhamos nada para Te recompensar. O Senhor graciosamente nos redimiu e graciosamente nos inseriu na igreja que é o Teu povo. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais amor pelos nossos irmãos e prazer de estar com eles, para que na nossa unidade estejamos dando testemunho de que o Senhor enviou o Teu Filho e que assim, Senhor, nós estejamos também sendo vasos nas Tuas mãos para envergonhar aqueles que antes nos escravizavam, os nossos inimigos espirituais. Que o Senhor assim, portanto, nos fortaleça com poder no Espírito Santo e que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender e conhecer o profundo e imensurável amor que o Senhor revelou através do Teu Filho Jesus Cristo, para que estejamos preparados na jornada da nossa santificação, resistindo às ciladas do diabo, Senhor, e também o famoso dia mau, que muitos de nós, ó Deus, mais cedo ou mais tarde, acaba atravessando. Que a nossa confiança esteja em Ti e que no Senhor estejamos, ó Deus, sempre prontos para Te bendizer e Te glorificar, pois este é o propósito último da nossa vida. Nós oramos por isto, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.